O nosso tema agora é a falta de santificação. A falta de santificação é punida pelo Senhor, ao contrário do que pregam algumas doutrinas tradicionais. Eu aprendi assim, fui criado dessa maneira. A salvação é de graça mediante uma decisão pessoal. Você aceita Jesus no seu coração, o único e suficiente Salvador, e você tem a salvação. Agora, a santificação é opcional. Se você quiser, vai ter galardão. Se não se santificar, vai ser salvo a si mesmo. Porque a salvação é pela graça, é de graça e você já aceitou. Eu aprendi assim. Depois a gente lê a Bíblia, não é assim. A perseverança é necessária para a salvação e a santificação faz parte do processo de salvação. A santificação não é opcional. É uma ordem, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Se não se santificar, não vai ver o Senhor, não tem salvação. Hebreus 12, 14. A santificação, portanto, é ordem do Senhor. E o Senhor manda a gente se separar daquilo que não é de Deus. A palavra de Deus é muito clara, 1 João 2, 15, 16 e 17, não ter nenhuma comunhão com o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo que há no mundo, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. E então, quem ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele, não tem salvação quem ama o mundo. E é o que mais existe hoje nas igrejas, crentes carnais que amam o mundo. Para mim, crente carnal não vai ter salvação. Na doutrina clássica de muitas igrejas, o crente carnal é crente também, vai ser salvo. Para mim, não vai ter salvação para crente carnal, misturado. O Senhor manda separar, é ordem do Senhor a santificação. E essa é uma doutrina que está em desuso no meio evangélico de nossos dias. Não precisa ir muito longe para a gente entender o porquê é que não dá ibope. É uma pregação que espanta, como igrejas estão querendo ver número e numerário. Então, a pregação que espanta não é bem-vinda nessas igrejas. Eles preferem a pregação do ferro de passar roupa, a acomodação, o entretenimento religioso, a mornidão que acomoda, que passa a mão na cabeça. Pois é, esse ministério é muito preferido nas igrejas para segurar os crentes carnais, os crentes em pecado, porque eles também fazem número e eles também contribuem. Mas a ordem de Deus é santificai-vos. Se não se santificar, não verá o Senhor. E tem mais, enquanto aqui na terra vai ter que amar seus irmãos e praticar o amor para que haja fruto. E senão também não vai ser salvo. A primeira carta de João toda é muito clara nesse aspecto. Mas eu quero me referir agora a Salomão, que é um ícone da falta de santificação. No capítulo 7 de 2 Crônicas, o Senhor aparece a Salomão e diz: meu servo. Isso era, digamos assim, aproximadamente lá pela metade do reinado dele, onde ainda estava tudo aparentemente bem. Deus abençoava Salomão em tudo que fazia. Ele se deu a fazer muitas obras e produziu muita coisa, construiu muita coisa. E o Senhor então apareceu quando ele consagrou o templo e disse: eu ouvi a sua oração. Esse templo eu consagrei para mim, eu aceitei, a minha glória encheu esse templo, eu tomei esse templo para mim. Mas agora, preste atenção. Eu quero de você, Salomão, como líder de todos os demais líderes e de todo o meu povo, obediência. Quando as coisas estiverem ruins, eu vou querer que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhe, ore, chore, se converta a seus maus caminhos e
e venha me buscar nessa casa. Então, quando isso acontecer, orarem, chorarem e me buscarem, então eu ouvirei dos céus, atenderei e sararei a sua terra. Mas, agora, quanto a ti, Salomão, eu vou estabelecer uma condicionante. Se andares na minha presença, se fizeres como Davi teu pai, se guardares os meus estatutos e juízos, eu confirmarei o trono do teu reino. Porém, se Salomão, você e o povo se desviarem de mim e me deixarem, se vocês abandonarem os meus estatutos, eu arrancarei vocês dessa terra e esta casa também eu arrancarei. Tudo isso aconteceu e lançarei vocês para longe da minha presença. E quando alguém perguntar por que Deus foi assim, tão rigoroso para com essa terra, vão responder: porque eles me deixaram e se misturaram com outros ídolos, se apegaram a outros deuses e os adoraram e os serviram. E por isso Deus trouxe sobre eles todo esse mal. Bom, termina o capítulo 7. Estive lendo assim, enviesado em palavras mais compreensíveis, o que está neste capítulo 7 de 2 Crônicas. Aí começa o capítulo 8, que é a descrição das principais atividades de Salomão. Ele foi realmente um excelente administrador, tremendo. Em pouco tempo ele fez muita coisa, ele sacudiu aquela terra, fez algumas guerras, tomou cidades, edificou fortalezas. Ele edificou muita coisa, organizou o país, construiu palácios para ele, além do templo para o Senhor. Olha, só o templo já seria uma enorme obra, o que Davi mais queria na vida. Mas só o templo já seria uma obra que marcaria a sua gestão. No entanto, além do templo, Salomão fez muitas coisas maiores do que o templo, mais elaboradas, mais luxuosas do que o templo. Ele fez muita coisa, ele fez palácios para cavalos. Salomão fez muita coisa e o capítulo 8 descreve muita coisa que ele fez. E para isto, ele usou de um princípio que foi muito importante. Ele não escravizou os israelitas, porém cobrou impostos deles. Mas os estrangeiros que habitavam no meio de Israel, ele escravizou para o trabalho braçal, o trabalho forçado. Interessante este princípio. Salomão escravizou somente os estrangeiros e deu liberdade aos israelitas, porém cobrou deles impostos e foi aumentando. O Brasil hoje já tem a maior carga tributária do mundo, mas está aumentando e ainda vai aumentar a semelhança da época de Salomão. Cada vez que a dívida aumenta, mais coisas precisam ser feitas, mais impostos são cobrados, os impostos são aumentados e no final o povo de Israel gemeu contra Salomão. Mas por que isto? Porque ele precisava fazer palácios para os cavalos, precisava demonstrar o luxo e ele foi e se casou com a filha de Faraó e teve que edificar um palácio para ela, para não colocá-la no mesmo lugar onde Davi esteve, porque isto não era permitido pela lei de Deus. Então, Salomão edificou um palácio para a filha de Faraó. Depois ele casou com um monte de mulheres e foi edificando uma casa, um palácio para cada mulher estrangeira. Depois ele foi fazendo muitas coisas e o Hirão, que era amigo de Davi, comercialmente falando, que enviou o Hirão-Abi para ser aquele artífice do templo. Salomão gostou da conversa com o Hirão, que era rei dos fenícios, que eram os magos
da navegação na época e do comércio também, e Salomão se associou com ele. Estou fazendo referências a coisas que aconteceram no capítulo 8 de Crônicas, que eu tenho aberto aqui na minha frente. Salomão se associou com o Irão, rei de Tiro e dos fenícios, e fez uma sociedade comercial para fabricar navios e fazer viagens pelo mundo para exploração comercial. Por algum tempo, Salomão foi sócio do Irão, rei dos fenícios. E diz aqui o texto que eles traziam por ano lá 450 talentos de ouro. Um talento tem mais de 30 quilos, então eram várias toneladas de ouro que eram trazidas anualmente. Bom, só por essa empreitada com o Irão, sociedade. Salomão fez sociedade com o Egito, com a filha do faraó. Salomão fez sociedade com o Irão. Salomão abriu o coração dele para um monte de mulheres estrangeiras. Através das mulheres, elas trouxeram cada uma o seu respectivo deus ou ídolo ou demônio. Salomão aceitou tudo aquilo, misturou tudo. Aqui está a questão. O problema de Salomão não foi a riqueza, mas a riqueza é um laço e armadilha. Através da riqueza vem a concessão à carnalidade, ao pecado e ao mundo. Salomão se abriu para o mundo, mundanizou o país de Israel. Algumas vezes alguém faz referência a Portugal. A última vez que eu estive em Portugal, fiquei muito triste, decepcionado, porque eu encontrei lá, depois eu vi outras pessoas confirmando a mesma coisa, muito mais gente de todos os países do mundo que mesmo de Portugal. Falam-se várias línguas, o que menos se fala lá é o português. Então Portugal se internacionalizou, isso em nossos dias. O que aconteceu na época de Salomão foi mais ou menos isso. Salomão internacionalizou o país, não para influenciar com a pregação de Deus, mas o contrário aconteceu. Todos trouxeram do mundo inteiro suas influências religiosas, influências pecaminosas e contaminaram o Israel inteiro. Salomão foi expulso da presença de Deus, rejeitado pelo Senhor. No final da vida, ele se afastou por completo de Deus e diz a Bíblia que ele servia aos outros ídolos e ele praticamente abandonou o Senhor. Falta de santificação fez aquele estrago e toda aquela glória se acabou pouco tempo depois. 5 anos depois da morte de Salomão, toda a riqueza foi levada para o Egito por aquela invasão de Sisaque, rei do Egito. E assim, dali a pouco, todo o país foi sendo carcomido, reduzido, diminuído, pisado e acabou indo para o cativeiro e não adiantou nada. Toda aquela glória de Salomão não adiantou nada, a não ser ficar registrada para a gente saber que riqueza não é ideal e que o mundanismo não é bom para o cristão. Aprenda essas lições e saiba, o mesmo Deus que castigou Salomão, apesar de ser Salomão, castiga todo aquele que conhece o Senhor, mas que ama o mundo também. Examine o seu coração, veja se você não está gostando muito do mundo e das coisas do mundo.